A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento muito importante para todas as redes e escolas do Brasil. Suas orientações e mensagens estabelecem as aprendizagens essenciais que os alunos da educação básica têm o direito de aprender. Estudantes do Norte ou do Sul, todos têm o direito e a oportunidade de desenvolverem competências e habilidades que articulem o campo pessoal, o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, sem esquecer as especificidades das etapas, escolas, currículos e regiões do Brasil. Por isso, é tão importante que as redes de educação estejam alinhadas à BNCC, de modo que as escolas promovam coerência técnica pedagógica, articulando o currículo, formação, material didático e avaliação em prol da qualidade pedagógica. Mas uma pergunta ainda fica. Afinal, o que é estar alinhado à BNCC? Bom, é importante lembrar que a BNCC é uma iniciativa inédita. Ao estabelecer as competências e as habilidades a serem desenvolvidas para cada ano escolar, a base define as aprendizagens esperadas para todos os estudantes. Ter essa referência comum norteando as diferentes redes de ensino do país é um primeiro passo necessário e essencial, mas não é suficiente. O grande desafio é como é que a gente coloca na prática essas aprendizagens na lógica das competências. O que muda na prática docente? No conteúdo dos materiais didáticos, por exemplo? No que é desenvolvido nas formações, nos processos de avaliação? Esse é o maior desafio. Viabilizar essa tradução demanda iniciativas contínuas, bem estruturadas, consequentes, não vai ser da noite para o dia. Nesse processo, a gente tem visto bastante coisa importante acontecendo. A elaboração dos currículos locais, a demanda por iniciativas de formação que estejam alinhadas à base, mas ainda é preciso mudanças e aprimoramentos importantes nas iniciativas de desenvolvimento profissional, para que todos esses atores, educadores, avaliadores, autores de materiais didáticos, eles concretizem a base no que eles fazem. Para isso é preciso comprometimento com a agenda. Não vai ser em 1-2 anos de implementação e tampouco em algumas iniciativas que a gente vai dar conta desse desafio. Bom, em 2020, em parceria com o Movimento pela Base e o SEMPEC, a gente realizou a pesquisa Consensos e Dissensos sobre alinhamento à base. Nela, a gente entrevistou especialistas de diferentes frentes, currículo, formação, material didático, avaliação, gestores e educadores, sobre o entendimento do que significa estar alinhado à base. A pesquisa tem muita informação rica e nos trouxe 2 achados principais. O primeiro é bem animador, pois mostrou que os participantes compartilham de uma visão de que a base é o principal instrumento na orientação e implementação da educação no Brasil. O segundo achado evidencia um desafio, pois ao descreverem o que significa alinhamento à base, a grande maioria se refere a características de formato e não a mensagens essenciais da base. Ou seja, aqueles elementos pedagógicos, curriculares propostos pelo documento. Por exemplo, em formação, as pessoas indicam que estar alinhado à base é ter uma formação de longa duração. Sem dúvida, essa característica é um fator super importante de qualidade, mas não traz necessariamente a base. A gente pode fazer uma formação de longa duração que fala de qualquer outro assunto que não as habilidades da base. Além disso, os participantes também relataram o desafio de desenvolver as competências. Por exemplo, a competência 7, que trata de argumentar com base em dados, informações confiáveis, como desenvolver isso? Então, por conta dessa falta de clareza de quais são os elementos que indicam o que é estar alinhado à base, que o Instituto Reúna desenvolveu as recomendações e rubricas de alinhamento à base. E diante desse cenário desafiador, que o Instituto reúna organização que tem o compromisso de impulsionar a implementação da BNCC, por meio de referências técnico-pedagógicas, se propôs a traduzir aspectos fundamentais da BNCC em elementos que ajudem a implementação e o alinhamento à base. O alinhamento à BNCC ele é muito importante porque existem pelo menos 4 grandes ações, inclusive previstas quando a base foi homologada, que precisam estar fundamentalmente associadas à BNCC para que a aprendizagem aconteça na sala de aula, que é o grande objetivo desta base.
E essas ações são a formação inicial e continuada de professores, os materiais didáticos, quaisquer materiais didáticos que vão para a sala de aula precisam estar alinhados com a BNCC, e também as avaliações, sejam elas as avaliações que o professor, a professora fazem dentro da sala de aula, ou aquelas avaliações de escala, que são as avaliações que nós vamos fazendo para saber se as aprendizagens previstas na BNCC estão acontecendo e, claro, também os próprios currículos. Então, os currículos são centrais para garantir as aprendizagens. Se eles não estiverem alinhados à base e todas as outras ações também estiverem alinhadas à base, nós corremos o risco de termos feito um esforço enorme para produzir os direitos de aprendizagem dos estudantes que garantam qualidade e equidade e, de fato, a falta do alinhamento não permitir que a concretização do sonho da Base Nacional Comum Curricular e a razão dela existir aconteçam lá na sala de aula. Quando o REUNA foi criado, o desafio do REUNA era justamente desenvolver ações técnico-pedagógicas, produtos técnico-pedagógicos que apoiassem essa implementação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Logo que nós começamos a atuar, nós percebemos que para a existência de uma implementação efetiva, nós precisávamos trabalhar com uma coisa que internamente nós chamamos de coerência pedagógica sistêmica. O que é essa coerência pedagógica sistêmica, gente? Nada mais é do que você colocar o currículo no centro, porque o currículo é o guardião das aprendizagens, ele é muito importante para que nós possamos garantir um rumo, um roteiro, e o roteiro é sempre a aprendizagem que nós esperamos que os nossos alunos tenham. Esse currículo, então, ele já precisa ter um alinhamento bastante importante com as principais ideias da Base Nacional Comum Curricular e que não são só as habilidades previstas na base, mas o desenvolvimento integral, a integração curricular, a importância da interdisciplinaridade, enfim, nós temos aí pelo menos 3 ou 4 aspectos muito relevantes e a progressão da aprendizagem, claro. A partir desse alinhamento do currículo com a base, para que a coerência pedagógica sistêmica aconteça e nós levemos as melhores experiências de aprendizagem para os nossos estudantes, eu preciso ter um material didático que esteja alinhado com este currículo que eu vou desenvolver, ou pelo menos a Base Nacional Comum Curricular. Nós precisamos alinhar as nossas avaliações, porque a avaliação precisa direcionar o olhar do professor ou o olhar do gestor da rede para saber se as aprendizagens que estão esperadas no currículo estão acontecendo ou não, e, claro, a formação do professor. A formação do professor precisa conter elementos desse currículo na medida em que nós precisamos saber aquilo que vamos ensinar, saber como ensinar e saber como é que nós avaliamos e acompanhamos, fazemos a gestão da sala de aula. Todo esse processo precisa estar alinhado à base a esse currículo. Qual é o papel do REUNA? O papel do REUNA, então, é garantir ferramentas e garantir produtos que possam apoiar esta implementação por meio de uma coerência pedagógica sistêmica. Esperamos que esses materiais ajudem vocês a potencializarem o alinhamento à BNCC e a qualidade pedagógica da nossa educação. Entendemos que essa tarefa não é fácil, mas, juntos, podemos propor caminhos e respostas que levem à melhoria da educação brasileira. Pensando nisso, o REUNA desenvolveu as rubricas de alinhamento à BNCC, um instrumento que apresenta critérios centrais para que a base possa se fazer presente nas redes de educação. Para ter acesso às rubricas, acesse o link abaixo e não deixe de ver o vídeo de como usá-las.